Sou Samuel Futebassi e nessa quarta videoaula com desenvolvimento web utilizando o CodeGuitar, vamos trabalhar agora com um painel administrativo para fazer a inserção, exclusão, para editar também todos os dados daquelas tabelas que nós fizemos na última videoaula. Vou exibir aqui essas tabelas, temos uma noção. Tá aqui, ó, no banco de dados JBlog. Temos as tabelas de artigos, categorias, itens de menu, itens de módulo, menus, módulos, posições, positions, tipos de item de menu e tipos de módulos. Eu criei já previamente essa área administrativa, onde nós temos aqui o painel de controle, o dashboard, menus, conteúdo, onde eu vou poder entrar em artigos e categorias, componentes que futuramente, quando tudo estiver pronto, nós vamos trabalhar com o Facebook e o Twitter. Eu posso colocar o Google Plus aqui também. E módulos e configurações. Um detalhe sobre esses componentes. Um componente, ele é no painel administrativo uma área onde você pode editar algum módulo, basicamente. Então vamos supor que eu tenho um módulo do Quem Sou Eu. O Quem Sou Eu só tem um texto, então eu não tenho nada para configurar, ele só vai ser um módulo, não tem erro. Agora o Facebook, eu preciso editar qual que é a minha app ID, meu app secret, que são os dados que eu vou pegar da minha aplicação lá do Facebook. Então eu vou ter alguns detalhes para estar configurando, como por exemplo a largura do widget, a largura que vai ter o módulo na minha barra de navegação. Então esses detalhes eu vou estar configurando aqui em componentes Facebook. Da mesma forma o Twitter, eu também vou ter o app ID do Twitter, o secret e assim vai. Então vamos deixar isso lá pra frente, vamos trabalhar com os dois quando toda a estrutura estiver pronta, nosso site estiver pronto já rodando. Então o que eu fiz aqui não foi nada além de colocar uma navbar fixa de top e uma navbar fixa de bottom. Assim eu fiz minha navbar, que é o cabeçalho, e eu fiz o meu rodapé. Eu coloquei um P parágrafo alinhado à esquerda usando pull left, a classe pull left do Bootstrap, e pull right para colocar outro parágrafo aqui à direita. Nada de sofisticado. Agora um detalhe sobre as minhas views, que eu até o momento falei tanto de organização de views e eu apliquei agora nessa administração. Em primeiro lugar, antes eu tinha falado que Administrator é um site dentro do site principal. E é justamente isso. Deixa eu minimizar tudo aqui. Ou melhor, vamos direto na pasta. Ó, esse é o meu site, eu criei a pasta Administrator no final da última videoaula. Dentro dela, eu coloquei um CodeGuitar novo, zerado mesmo. As alterações que eu fiz para ele poder rodar aqui dentro. Aqui em htaccess, vou abrir ele. Eu apontei tudo para /administrator /index.php. Então qualquer coisa que você digitar que esteja dentro da URL do administrator vai apontar para o index do administrator. Aqui em application config.php, a URL, base URL é jblog.local/administrator. Perfeito. Fora isso, a database eu acredito que eu não configurei ainda. Eu não apliquei ela. A database, ela vai ser a mesma do site principal. Jblog, a senha eu tinha guardado no arquivo de texto. Modelo base de dados. Tá aqui, essa senha que eu tinha guardado lá, acho que foi na videoaula passada também, se eu não me engano. Então vou pôr aqui a senha. A base de dados é a mesma jblog. Perfeito. Todo o resto pode ficar padrão. Então eu já tenho acesso à minha base de dados. Base de dados do administrator vai ser a mesma do site principal. Então, ótimo. Vamos ver outra alteração que eu tive. Em autoload
eu carreguei novamente algumas outras classes, como a URL, e eu criei essa outra classe aqui, MyDefault. Eu já explico esse helper, na verdade, já falo sobre ele. Libraries, já vou carregar aqui database. E por enquanto vamos deixar assim. A próxima coisa que eu tiver que carregar, outra alteração, eu faço junto. E lá no meu NetBeans, a pasta administrator tem um outro site, outro CodeGuiniter, na verdade. Vou avisar aqui os dois, olha lá. Eu tenho o application aqui que é do meu site, e eu tenho esse application que é da administração desse meu site. Eu criei uma pasta public também, onde eu só coloquei o CSS do template da administração e o JavaScript, o template JavaScript também só da administração. Eu tive que carregar de novo no header do administrator o Bootstrap, o jQuery, mas todos esses eu peguei do public do site já, direto. Como eu fiz isso? Aqui em Views eu tenho a mesma pasta template com o header e o footer, o cabeçalho e o rodapé. O cabeçalho, olha só como ele é trabalhado. Eu dei um echo na base URL, isso para pegar o reset.css primeiro. E eu falei para ele voltar uma pasta e entrar em public, entrar em CSS e encontrar o arquivo reset.css. No ponto de vista aqui da aplicação, o meu RIG em si, ele está aqui no index. Tudo roda a partir desse index. Então, o index, o que eu disse? Volta 1. Quando ele volta 1, ele sai da pasta administrator e entra aqui na pasta principal, no root. E aí depois ele entra em public, CSS e encontra o arquivo reset.css. Fiz a mesma coisa para Bootstrap, Bootstrap responsive. Não fiz com template.css, porque o meu template CSS da administração vai ser único para ela. Fiz isso para pegar o jQuery, o Bootstrap e o template.javascript, ele é único para administração também. Eu criei a mesma estrutura de pastas public no administrator. Tá aqui, tá public no administrator, onde eu tenho a pasta CSS, IMG e JavaScript. Bom, tendo isso, eu já carreguei os meus estilos, já carreguei jQuery, Bootstrap. Aí eu comecei a trabalhar. Criei um novo layout para ele mesmo. Aqui eu abro o body, eu só vou fechar body lá no footer. Vou abrir views aqui de novo. Template footer. Então o body está fechado aqui. E aqui não é nada muito além do que eu disse anteriormente. Uma barra de navegação fixa no topo e outra fixa no rodapé. Agora entram os detalhes sobre a organização de views que eu tanto falo. Cada controlador, na pasta views, vai ter uma pasta só para ele. Ó, perceba, eu tenho um controlador componentes, que vai ser os componentes do Facebook e do Twitter. Lá em views eu tenho a pasta componentes. Controlador configs, vão ser aqui as configurações. Eu tenho uma pasta configs. Cada controlador com a sua pasta. Assim eu vou organizar as views de cada controlador na pasta deles. E o controlador, ele tem uma estrutura padrão para carregar uma view. Eu tenho aqui, ó, public function index, que é logo quando você entrar no controlador componentes, é o método padrão que é carregado. Eu tenho essa variável data template, que é um array, que envia para o template o controlador que ele está, a action que ele está e a página que vai ser carregada. Então, o controlador, essa função aqui no Bootstrap, verifica qual que é a classe que está esse código. No caso, a classe aqui é componentes. Então, isso daqui vai basicamente exibir componentes. A palavra componentes mesmo. ThisRouterFetch method vai falar qual que é o método que essa lista é inserida. O método é o index.
E a página vai ser a view que vai ser carregada dentro da pasta desse controlador lá na views. Por exemplo, componentes, eu tenho no método index ele vai carregar a página index. Então vou abrir aqui a pasta componentes. Quem que eu tenho? Index underline view. Mas por que underline view, sendo que o nome da página é só index? Percebam, depois que eu tenho tudo isso, eu chamo a view chamada template e envio os dados para ela. Lá em template é onde está a lógica de tudo. Eu pego o nome do controller, lembrando que se eu envio um array para uma view dessa forma aqui, o array não é mais um array, ele transforma o índice em uma variável e o valor da variável é o valor desse índice. Então o controller lá dentro da view template vai ser uma variável controller. Dessa forma, como se eu tivesse indo lá para o template escrito dessa forma: controller é igual components. É como se eu tivesse feito isso, mas na verdade a lógica disso está no controlador, já que a lógica da aplicação sempre tem que estar no controlador. Eu envio as variáveis para ser carregadas. Então aqui em template, em primeiro lugar, eu carreguei o meu cabeçalho, o meu header, e no meio dele eu falei controlador para eu poder acessar a pasta componentes. Então isso daqui vai ser a mesma coisa de carregar essa view. Diz load, eu vou escrever o resultado. View controller é componentes. Eu concateno com uma barra, concateno com a página que também foi entregue numa variável chamada index, e concateno com underline view. Então é basicamente isso que ele vai escrever, ó. Componentes barra index view. Então ele vai acessar a pasta componentes e vai carregar o arquivo index view. Assim, cada controlador tem a sua index. Cada controlador vai ter o seu método de adicionar, vai ter o seu método de editar, e assim se segue. E dessa forma eu consigo ampliar o meu código, a minha aplicação, ela ser flexível para se tornar uma aplicação gigantesca. Essa é a ideia. Tudo organizado dessa forma. Então, vamos supor agora que eu não estou no método, na classe, no controlador componentes. Vamos supor que esteja no login. Login no método index. É a mesma coisa. Controller, action, page. Eu vou ter que sempre ter um array com essa estrutura para me chamar uma view nessa minha aplicação. A página é a index. Controlador se chama login. Action é a index. Então lá no template o que vai acontecer? Ele vai chamar controller, que é login, concatena com a barra, concatena com a page que se chama index, concatena com underline view. Então eu tenho que ter a pasta chamada login e tenho o index dele. Essa é a ideia da organização de pastas e de views. Bom, deixa eu salvar aqui do jeito que estava. Vou até deixar esses comentários. Depois, no final da videoaula, eu compacto tudo no arquivo zip, jogo para o servidor Mega e deixo um link para download de tudo isso. Ótimo. E aí dessa forma eu também criei o método Facebook e Twitter dentro de componentes, que é para quando a pessoa clicar aqui, ó, conteúdo, artigos. Aí tá lá, controlador conteúdo, método artigos. Opa, desculpa, é componentes, né? Componentes, Facebook. Controlador componentes, método Facebook. Componentes, Twitter. Controlador componentes, método Twitter. Ele entra dentro desses caras. Todo mundo eu chamei index, né? Que eu criei um index padrão e dei Ctrl+C, Ctrl+V em todo mundo. Só pra ver isso rodar. Depois disso, sobre um helper que eu tinha feito. Vamos lá no cabeçalho, header. Tem um detalhe que é o seguinte. Dashboard. Quando eu clico em dashboard, ele fica em destaque. Quando eu clico em menus,
o dashboard tira esse destaque e fica em menus. Para mim fazer isso, o que eu preciso? Botão direito, vou inspecionar o elemento. Eu preciso que o li a qual está inserido o meu link esteja com a classe active. O menu que não tiver esse li active, ele não fica com esse destaque. E como que eu vou conseguir alterar eles? Eu vou simplesmente olhar na URL onde eu estou e falar para o li que pertence a esse botão, a esse controlador, que ele tem que ser ativo. Como? Eu criei uma função chamada link is active. É meio que uma pergunta. O link está ativo? O nome desse método. E para ele ser ativo, eu vou ter que passar qual que vai ser o parâmetro que ele vai verificar e um array com quais são as condições com qual ele vai ficar ativo. Como que isso vai ser aplicado? Aonde está esse método, essa função? Ela é um helper que eu posso usar ela em qualquer lugar. Então, eu vim aqui na pasta helpers e criei o... Eu sempre, quando vou criar um helper, eu uso esse my para, se eu, por acaso eu for criar um helper com o mesmo nome que tem no CodeGuitar, não dá conflito. Apesar de que eu acredito que o core do CodeGuitar já impede de que conflitos existam. Mas de qualquer forma eu coloco meu my só para ficar claro que esse é o meu helper. My default, que vai ser um helper genérico, por dessa forma, eu tenho que sempre colocar um underline helper. Vamos abri-lo. Aí tá lá. Se o método não existe, então se função não existe, eu passei o nome dela para ela ser criada uma única vez. Então, se não existe a função linkIsActive, aí ele vai criar a função linkIsActive, onde eu peço um parâmetro e eu peço as condições. Eu dou um for each nas condições para mim ir entrando em cada uma das condições, porque o meu array, vamos escrever um array aqui. Array. Ele vai ter, por exemplo, artigos e categorias. Eu quero que o botão componente ele fique ativo se você escolher ou artigo ou categoria. Então, se eu der um for each nesse array, artigos ou categorias, ele vai fazer o seguinte: se o parâmetro, quem que vai ser o parâmetro? Vai ser a action que eu estou. Vamos supor que eu entrei aqui na action Facebook. Então, a action é Facebook. Supondo que o parâmetro seja Facebook, vamos até pôr aqui o valor default. Opa, eu apaguei ele. Se o meu parâmetro for Facebook e as minhas condições for justamente esse array, artigos ou não é, se é componentes, não vai ser artigos e categorias, vai ser Facebook. Tô toda hora confundindo componente com conteúdo. Facebook e Twitter. Então vamos por assim. Olha o que ele vai fazer. Parâmetro é o Facebook. Então, vou dar um for each nesse array. Condições, que é esse array, e vou enviá-lo para a variável condição. E aí eu vou fazer um teste. Parâmetro, qual que é o valor de parâmetro? Facebook. Qual que é a primeira condição? Facebook. Facebook é igual a Facebook? É. Então ele vai retornar ativo. Depois, o for each ele vai fazer um loop. Depois, parâmetro é Facebook e o outro array é Twitter. Facebook é igual a Twitter? Não. Então não faz nada. Então, no primeiro ponto, na verdade ele já retornou ativo. Então já temos tudo o que precisamos, ele já para aí. Então, volto lá no header. O que ele vai fazer?
Vamos aqui. Aqui, ó. Justamente nesse ponto. Link as ativo. Enviei a minha action, que vai ser a Facebook. Enviei um array Facebook e Twitter. O que ele faz? Facebook vai retornar ativo. E eu dei um eco para ele escrever a palavra active. E onde que ele vai escrever isso? Dentro de onde eu passo a classe. Dessa forma, tudo isso daqui vai escrever a palavra active para mim. Só nesse ponto. E só esse link fica ativo. Num outro ponto, ó, link é ativo, eu envio o controlador. Porque dashboard, quando eu for escrever, vai ser só o controlador dashboard. Ele é único. Então, quando você estiver dentro do controlador dashboard, não importando o método, porque eu posso estar no método, sei lá, ver alguma coisa. Esse método não existe, vai dar errado mesmo. Vou só escrever aqui, ver. Se eu estiver no método adicionar. Então, independente do método que eu tiver, eu tô dentro de dashboard. Se eu tô dentro de dashboard, o link dashboard tem que estar ativo. Então eu enviei só a palavra dashboard. Quando ele for dar um for each, ele vai ver dashboard é igual a dashboard se for ativo. Mas na verdade eu tenho várias perguntas, né? Vários links ativos. Então imagina aqui, ó, enviei controlador dashboard e no outro eu enviei também o controlador, só que eu estou perguntando se ele é menus. O controlador que eu estou é dashboard. Aqui eu também vou escrever dashboard. Então como que vai ficar isso? Vai ficar assim. Dashboard. Opa. E aqui também dashboard. É como se eu tivesse escrito mesmo. Aqui, dashboard vai ser igual a dashboard. Então aqui vai retornar ativo. No de baixo, eu tô mandando também dashboard. Só que ele tá perguntando se é menu. Não é menu. Então aqui não vai ficar ativo. Só dashboard vai ficar ativo. Dessa forma eu consigo ter os meus links ativos no meu menu. Configurações, os componentes, artigos. Ó, o botão conteúdo ficou ativo. Categorias. Eu na verdade eu envio um array porque eu justamente caí nesse critério que eu tenho dois que podem ativar um único. Por isso que eu trabalhei com o conceito de array. Então, dá Ctrl Z aqui para deixar correto. Ótimo. E agora tá certo. Dashboard e menus. Se eu não fui muito claro com isso, dei muito rodeios, deixe um comentário, ou procure explicar de uma forma melhor, ou escreva um artigo e publique em algum lugar e coloque esse link para ser lido, ou mesmo posso pesquisar alguém que já possa ter feito uma videoaula dizendo só sobre algo parecido com isso. Só o que eu fiz basicamente é dar um for each, que é entrar num array, né, e ir listando ele basicamente. Trabalhei com uma condição dentro do for each. E o if aqui eu não coloquei dentro de chaves porque é só uma linha não é obrigatório, assim meu código fica mais limpo. E um ponto, eu tenho meu helper, eu carreguei ele lá no autoload. Tá aqui, ó, helpers, eu tenho o URL que é o padrão, que já vem com o código initer na verdade. E para mim carregar o meu, eu coloquei o nome dele sem o underline helper no final. Então só my default. Certo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar as views do login e fazer um sistema de login e logout, que acho que eu tive muitas pessoas que já me perguntaram como fazer isso, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, é super simples. Um detalhe sobre logins. Eu tenho que guardar os dados do usuário que fez o login numa session
para com essa session eu poder usar os dados dele em qualquer ponto da minha aplicação. Agora, esse eu acho que é o ponto máximo. Porque não é simplesmente fazer um login. Um login eu coloco lá o input para o cara colocar o usuário dele, o input para pôr a senha dele e o botão login. E aí ele informa o usuário e senha, clica no botão login, eu faço um select no banco e vejo se ele existe e se a senha está certa. Essa é a parte simples. Agora, algo que não é nada complicado também é quando existir esse usuário e eu já ter os dados dele no banco de dados, eu guardar numa session. E eu guardando ele numa session, eu posso usar em qualquer ponto da minha aplicação. E quando ele clicar em logoff, eu usar o SES destroy para destruir a sessão e ele realmente estar deslogado. Acho que é só esse o detalhe. Então, se eu vou trabalhar com sessions, vou até fechar aqui todo mundo, deixar só o meu controlador login à disposição. Certo. No login, eu vou trabalhar com a session. Então, vou lá no autoload e já carregar a livraria session. Vou usá-la muito. Inicialmente eu vou trabalhar essa com login na administração, para ter um único usuário que é o administrador e para ele ser o único para ter acesso a essa página. Mas futuramente nós podemos ter um login com níveis de acesso para usuários padrões do site que vão ser registrados. Posso ter uma lista de acesso, uma ACL, para definir que um determinado usuário vai poder inserir e deletar conteúdos, mas ele não vai poder mexer no componente do Facebook, por exemplo. Assim você consegue ter até uma equipe trabalhando em cima de um único site, cada um com seu nível de acesso, nível de permissão de escrita para determinados pontos, e você consegue estar todo mundo trabalhando sem ninguém e estar afetando o trabalho do outro. Legal isso também. Então, session. Um ponto também sobre sessions é que eu quero gravá-las no banco de dados. Porque se eu gravo a session aqui no banco de dados, eu consigo depois consultar esse banco e ver os usuários que estão logados. Eu posso até, eu como administrador, derrubar um usuário, tirar ele do site. Não sei se isso é muito útil, mas eu acho que para estatística é melhor. Porque você consegue ver quantos usuários estão logados no momento do site e quantos estão na administração, por exemplo. Então, isso é bem Joomla mesmo. Joomla tem esse recurso. Isso eu tenho guardado no banco de dados, eu acredito ser mais fácil. Então, para isso, vamos entrar lá na documentação do CodeGuitar. Por que entrar na documentação? Porque ela já mostra uma estrutura padrão das tabelas que vão guardar as sessions. Então, session CodeGuitar. Session class. Não precisa saber inglês perfeitamente para entender se uma documentação está bem escrita, como encontrar a informação. Então tá aqui, ó, pegando os dados do usuário, removendo a sessão, flash data, salvando a sessão, session data e um database. E olha o que é isso aqui, uma estrutura em SQL. Então ele está falando como você criar a tabela. Se a tabela não existir sem sessions, ele vai criá-la. Então, tendo a ideia do domínio do inglês técnico mesmo, que é a base, a coisa anda. Se você sabe o que é SQL, você sabe que isso daqui é para criar uma tabela. Então, vamos aqui em SQL e executa. Pronto. Eu tenho agora minhas 6 sessions. Agora, para ela funcionar e eu gravar as sessions no banco de dados, lembrando que uma session, na verdade, ela é uma espécie de cookie, só que fica gravada no servidor, não no usuário. Que o que conhecemos de cookie, basicamente, é que os dados do usuário ficam gravados no computador dele. E que tanto quando se dá problema com cookies ou coisas do tipo, a ideia é você limpar o cache do navegador para esses cookies serem deletados e você acessar novamente o site ou coisa do tipo. Aqui é basicamente isso, só que não está no usuário, está no servidor.
E no servidor eu vou estar gravando ainda no banco de dados, onde eu consigo até ter informação de qual que foi o IP de origem da solicitação, o IP de WAN do internauta. Então você tá lá tem um usuário que está com o speed em casa, ele tem um IP no computador dele, mas ele tem um IP que ele está utilizando para sair para a internet. Aí eu consigo pegar o IP desse usuário também. Bom, agora para sessions funcionar, vamos lá em configurações. E eu tenho uma linha na configuração que é, onde ela está aqui, encryption key, que eu tenho que informar uma chave para ele criptografar as sessions do banco de dados. Eu basicamente coloco 16 números, eu acho que já é algo que ele vai poder trabalhar legal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 números aleatórios aí. E um detalhe também é que a minha sessão vai usar o database. Então aqui ó, SES use database, true, vai usar o banco de dados. Pronto. O usuário vai esperar em 7.200 segundos, o que vai dar 2 horas aí para ele estar logado por padrão. Interessante. Pronto, agora toda vez que eu entrar aqui, vamos lá nas 6 sessions. E, ó, ele já guardou o ID para minha sessão, o meu IP address, que é a minha própria máquina, o user agent, né, que é o aplicativo que eu utilizei para acessá-lo, que foi aqui, ó, sabemos que é o Google Chrome, rodando no Windows NT 6.1, que é o Windows 7, e a última atividade que é gravada como é uma data, só que gravada no formato timestamp, que é um número para data e hora, um número completo. E user data não tem nada porque eu não estou logado, e é esse user data que eu vou trabalhar os dados do usuário para falar se ele está logado ou não e coisas do tipo. Um detalhe agora para sessions. Ela já está sendo feito o load. Eu não vou entrar no login se eu estiver logado. Isso é um tanto óbvio. Então para isso, logo que eu entrar em index no login, eu vou fazer um teste. If se diz session user data, dados do usuário, for logged in, eu vou usar esse logged in para saber se o usuário está logado ou não. Então, se essa variável for verdadeira, quer dizer que ele está logado. Se ele está logado, eu vou redirecioná-lo, redirect, para dashboard. Se ele não estiver, não vai acontecer nada aqui. Então é só uma linha mesmo, então vou até apagar isso. Se ele estiver logado, vai ser redirecionado para dashboard. Se não, o fluxo continua. Então ele vai criar a variável data template e vai exibir a view dessa data template. Ótimo. Lá na view da data do index, eu vou ter que mostrar um formulário para ele poder fazer login. Então, vamos às views de login, a index view dele. Eu vou criar uma variável chamada form, que vai conter um array com as configurações do meu formulário. Vamos dar uma identificação para ele, um ID, que vai ser form login. Basicamente, só ter uma identificação. Vamos dar um echo na função form open. Ele vai mandar esse formulário para login, por padrão vai ir para o método index e vai ganhar as configurações que eu criei aqui na variável form, que é basicamente um array. Vou dar um echo form close para fechar o formulário. Porque lá em autoload eu tenho que carregar o meu helper de formulários.
Vamos ver se isso já acontece. Vamos acessar login. Ctrl U para ver. Form action, jblog local, administrador, ele manda para login.html. Aí por que nesse .html? É um ponto na configuração também que pode ser aplicado, que é um sufixo para URL. URL sufixo. Você coloca esse .html e todo mundo vai pensar que seu site foi todo escrito em HTML. Todo mundo não, né? Mas vai dar essa sensação. E aí aparenta que você escreveu cada página da forma mais básica e pura como o HTML deve ser escrito. Mas na verdade tudo foi trabalhado com PHP. E tá aí, abri e fechei o formulário. Não fiz nada além disso. Já tá funcionando então. Eco. Vou criar uma div aqui. Class Fluid para ela usar todo o espaço que tiver disponível. E vou fechar essa div. Eu realmente gosto de escrever a estrutura de divs no formulário. É um tanto trabalhoso, mas compensa. Div class. Seu layout fica bem homogêneo. Span 12. E duplica aqui porque eu tô fechando duas. Form label. O que eu vou precisar? É o nome de usuário e a senha dele. Usuário. E cada input eu uso esse termo. Eu crio uma ID para ele, que é usuário input. Eu vou criar uma variável usuário que vai ter os dados de configuração do campo usuário. Isso é CodeGuitar, o helper form do CodeGuitar. Vai ter o name usuário, o input vai ter o name usuário, a identificação dele, como eu disse, cada input eu tenho o nome do campo com um traço input, e ele vai ter a class span 12, que ele vai usar todo o espaço que tem disponível. Feito isso, eco no form input. Crie um padrão para fazer as coisas, isso é maravilhoso. Eu sempre trabalho com esse padrão para formulário. Pode não ser o melhor, mas eu tenho um padrão em que meu cérebro não foge disso. Então tá aí, o usuário está ocupando todo esse espaço. Agora o problema, né? Meu formulário de login poderia ser pequeno. E aí um ponto, ó. Label, ele tem o nome que ele vai escrever, usuário, mas o ID a qual ele vai estar vinculado. O usuário input é o ID do form input. Aqui ó, usuário input, ele tem esse ID. Dessa forma, quando você clica no label, ele já dá um foco no seu campo. Então lembre-se disso para usar labels. O label ele tem que ter o ID do input que ele pertence. Para suprir isso, vou fazer o seguinte, ó, o formulário vai ter uma classe do CSS, tá? Chamada form login. Form padrão, como assim? Nos formulários padrões não. Pode ser. Eu posso nem ter uma classe, eu vou chamar ele primeiro assim. Na próxima vez que eu usar um formulário, eu vejo o que ele for se assemelhar com esse e uso. Eu já tenho o ID form login, então eu vou lá no meu public do admin e template.css. Vou criar um form, o ID form login. Vou dizer que ele vai ter que ter um widget de 500 pixels
E ele vai ter que ter uma margem do tipo 0 alto. 0 alto só quer dizer que a margem no topo vai ter 0. E todos os outros vão ser automáticos. Dessa forma ele fica perfeitamente centralizado. Veremos. Certo. Usuário, senha e o botão de login. Vou copiar isso daqui para ele ficar numa outra linha. Senha. Senha. Input. O fato de você ter um padrão é isso. Dar Ctrl C, Ctrl V é muito fácil. E só alterar o que você precisa. Só que não vai ser um form input, vai ser um form password. Pronto. Usuário, senha. Perfeito. Eu vou falar para esse cara aqui que tem a class border edge, que fica com aquela borda da navbar padrão. Só que ele não vai ganhar essa borda porque border edge foi declarado no CSS do site. Então o que eu posso fazer? Lá em header, template header, eu posso carregar também o template do site e o JavaScript também do site. Não, o JavaScript vamos deixar ele único por enquanto. Pronto, ganhou o border edge. Só que seria legal ele ter um espaçamento interno. Então, padding em 10px. Px foi pouco, tá muito próximo. Muita linha perto. 20, 30. Aí, ficou legal. Um botão agora para ele fazer login. Esse tamanho, ele pode ser ainda menor. Em vez de 500 pixels, 400 ou 350. Ficou bom. Usuário, senha e botão de login. O botão de login, ele não consegue receber os parâmetros deles, as configurações, que nem um form comum. Porque um botão de login no CodeGuinter, ele é escrito assim. Vou tirar o label dele. Ele é o form submit. Só que form submit não ganha um array com as configurações dele. Dessa forma eu achei muito mais interessante criar o meu no HTML puro. Type submit, porque sem isso eu não consigo passar uma classe para ele, e sem uma classe eu não posso falar que ele é um botão, e no final da história fica uma aparência bem arcaica. Só para ter uma ideia, eu não vou pôr a classe botão, ele ia aparecer assim para mim, o form submit, botão login. Nunca tenho nada contra ele, mas ele ser um botão do Bootstrap é bem mais interessante. E ser um botão primário ainda, meter ele em primário, fica bem mais legal. E eu ainda alinhando ele à direita, ou right, ficou interessante. Se eu falar ainda que ele vai ter um span 3 ou 4, gostei ainda mais, só que vamos deixar ele à esquerda mesmo. Perfeito. Usuário, senha e login. E eu posso ainda ter um cabeçalho nisso. Para eu ter um cabeçalho, eu vou ter outra linha, outro half fluid ocupando todo o espaço, e vou dar um echo
na legend. Administração login. Certo, só que ele ganhou um espaço acima que não ficou legal. Se eu arrancar o page de cima já fica interessante. Page top 0 px. Eu falei pra tudo ter 30, mas depois eu falei, não, o top é 0. Só que 0 aí também tô exagerando. Vai ser só 10. Perfeito. Agora, se você está no login, você não vai ter um link para ir para menus. Não faz muito sentido. Então, vamos criar uma condição. Se o usuário não estiver logado, eu não vou exibir a minha lista de botões. Então, vamos lá em Header. Aqui é a minha nave, que é onde eu mostro os meus menus. Então, vou falar o seguinte para ele. PHP C diz session user data logged in. Então, assim eu pergunto se ele estiver logado. Agora, colocando a exclamação antes, é o contrário. Então, se ele não estiver logado. Então, se ele não estiver, ou melhor, não, tá correto. Mas se ele estiver logado, eu vou exibir isso daqui. É assim mesmo, sem exclamação. Se ele estiver logado, eu exibo todo esse trecho até aqui embaixo. Se ele estiver logado, mostra isso. Se ele não estiver logado, é como se isso não existisse. Então, Ctrl Z, isso. Ele tá logado? Não tá logado. Eu não criei o método para fazer login e ele fica dessa forma. Agora, tem alguma coisa aqui. Administração, margem no topo. Acho que é isso. Mas tudo bem. Eu tenho uma barra de rolagem aí, depois eu vou usar jQuery para arrancar ela. Eu já falei que aqui em cima tem que ter uma margem no topo de 60 pixels. Aí tudo foi empurrado mais para baixo. E acabou ganhando essa barra de rolagem. Tudo bem, vamos deixar esse detalhe aí para depois. Administração login, usuário, senha. Acho que já é o suficiente. Clicou em login, vai enviar. Agora vamos alterar o método index do login para ele receber esse formulário. Por quê? Aqui eu disse que eu vou enviar esse formulário para login. Só escrever login é a mesma coisa de falar. Envie para o controlador login e para action index. Então ele está mandando o login aqui para dentro. Só que esse meu código não está preparado para receber os dados. Ó, eu vou mandar usuário e senha qualquer, login, não aconteceu nada, ele voltou para login. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar esses dados em primeiro lugar. O usuário, por exemplo, vai ter que ter pelo menos 3 letras. Senha, aí senha pode ser variado, só que não pode ter nenhum outro tags, como por exemplo isso daqui. Eu não posso deixar o usuário enviar isso. Eu também não posso deixar o usuário enviar uma senha que contém algo do tipo OR. O OR faz parte da síntese do SQL. Se eu fazer isso daqui, ó, OR true, por exemplo, ou melhor, OR 1 igual a 1, se o usuário mandar isso como senha, pode ser que ela acabe escrevendo depois da minha SQL o teste, se o usuário é igual a senha, mas isso daqui pode ser escrito no final, ou 1 é igual a 1. Dessa forma pode ser que eu faço o meu teste e a pessoa que está tentando fazer login de uma forma maliciosa
cria uma condição para, se meu teste der falso, esse dele vai dar verdadeiro e eu vou dar permissão para ele acessar a página. Então isso é até uma dica de segurança. Eu não posso ter isso. E isso daqui, esse tipo de ataque, é chamado de XSS, que é eu envio dados da linguagem e da forma com que eu escrevo vai manipular o resultado que está ocorrendo na programação atrás. Às vezes a pessoa coloca aqui script manda o meu servidor executar um script do JavaScript. Então isso na época lá do Orkut era muito usado e adquirimos muita experiência com tudo o que aconteceu de problema com o Facebook. Com o Facebook não, o Orkut, né? Alguns anos atrás. Então eu tenho que não posso deixar o usuário enviar tags, enviar JavaScript ou alguma síntese de uma linguagem como uma SQL. Para isso, o CodeGuitar já é até preparado, que é o XSS Clear. Vou até escrever aqui na documentação para me deixar o XSS Clear ativo em todo lugar. XSS Injection. Depois dei uma estudada sobre isso, é interessante. XSS Clear CodeGuitar, que é para ele não deixar esse tipo de injeção de código entrar. Então eu sei que tem uma... Eu posso ativar esse XSS Clear em cada campo do meu formulário, ou eu posso deixar ele ativo como um todo. Ó, tá aqui, ó. É só eu ir nas configurações e eu tenho a configuração Global XSS Filtering. É só deixar como ativo e ele vai ficar ativo em todos. XSS aqui, ó, XSS Filter, por padrão tá falso, vou deixar true. Agora ninguém vai injetar código nos meus formulários. Voltamos agora ao login. E o login vai ser o seguinte: eu vou criar as configurações de validação, as regras para ele validar, que vai ser um array, que vai ter um array para cada item que ele for validar. Um array vai validar o label, o campo usuário. Label não, é name, se eu não me engano. Agora já até esqueci desse cara. Vamos lá no form validations. Real por referência. Olha uma library. Vou procurar aqui form validation. Tô cego pra caramba, devo ter passado umas 3 vezes em cima. Bom, perfeito. Form validation, aqui ele tá explicando como utilizar essa livraria. Explanação, settings, vamos indo do jeito que eu quero. É field, label e roles. Então, field é o campo que eu vou estar enviando do meu formulário. Usuário, vamos lá no meu formulário. É aqui, ó, name, usuário, é o campo usuário. Ele vai ter um label chamado usuário. É a forma com que ele vai escrever se der erro, para ficar amigável. E as rules, as regras, é que ele vai ser requerido, vai ser obrigatório. Então eu posso pôr várias outras regras separando ele por underline. Se vocês entrarem aqui na documentação, deve ter algum tipo de tabela que mostra quais são todas as minhas regras. Ó, tem aqui, ó. Required por padrão é no. Match é único. Aí eu tenho que trabalhar junto com o banco de dados, se ele é único dentro de uma tabela do banco de dados. Min length, que é o tamanho mínimo. No meu caso, o meu tamanho mínimo vai ser 3. Então, min length vai retornar falso se não trabalhar aqui com esse exemplo. Min length 6. Então, vamos pôr aqui, ó, min length. Eu disse que ia ter isso, né? 3. No mínimo, 3 letras para um nome de usuário.
E temos mais ainda. Cadê aquele do XSS? Nem mostrou. Ó, valid e-mail. Se você tiver um campo lá que vai ser o e-mail por padrão, ele vai ter algum nome, um arroba, algum nome, um ponto e outro nome. Esse é um padrão para qualquer tipo de e-mail. Então tem que ter um texto, um arroba, um texto, um ponto e outro texto. E aí pode ter vários outros pontos, porque eu posso ter um e-mail que é .com.br, então eu tenho 2 pontos depois do arroba, mas tem que ter pelo menos um ponto depois do arroba. E assim vai, ó, um IP válido, um vale de e-mails para validar vários e-mails, então vou ter que separar, ó, por coma, por vírgula. É um número natural, é um número decimal, é inteiro, é número, é um valor em alfanumérico, é um símbolo alfa, que vai ser um cifrão. Então, assim segue. Então, dê uma olhada nessa documentação mesmo. O CodeGuitar, ele tem uma documentação muito boa. Eu acho que é isso que faz com que ele ser um framework fácil de se aprender quando você sai do básico do PHP. E depois é interessante ampliar a ideia para um Zend e ir mais a fundo. Mas começar frameworks com CodeGuitar eu acho que é uma ótima escolha. A não ser que você tenha muito tempo para estudar, e aí você já vai atrás do Zend, que é o framework mais reconhecido no mercado. Então uma certificação Zend hoje em dia é ter emprego garantido, com certeza. Bom, eu vou validar usuário e vou validar senha também. Senha, vou ter que pôr uma vírgula depois aqui, um array. O campo vai se chamar senha, vai ser requerido e no mínimo 6. Bom, agora eu tenho que... Eu criei só um array que vai ter essas... com as validações, as regras. Agora eu tenho que falar para o form validation quais são as regras dele. Usando set rules. Que vai... Aí eu envio o meu array para ele setar as configurações. Form validation é uma livraria que eu vou carregá-la aqui no autoload. Libraries form validation. Senão o código ele tem a ideia de ser modular, eu carrego o que eu vou usar. Se eu carrego ele no autoload, então todas as páginas ele vai estar disponível. Isso numa aplicação muito grande não é recomendável, porque eu vou usar form validation só em alguns pontos. Se você tem uma aplicação gigantesca, carregar ela em todo lugar vai acabar deixando ela mais inchada do que já é. Então, trabalhar de forma modular e carregar onde é necessário, isso é uma ideia legal. Como a minha aplicação não é tão grande assim, um simples blog que, por mais que amplie-se, não vai ser nada tão monstruoso, então vou pôr no autoload pela praticidade disso. E se eu não carregasse ele no autoload, aqui no meu index eu ia ter que fazer isso daqui. Gis load library e form validation. Aí eu carrego todas as funções de form validation e eu posso acessá-la dessa forma. Se eu não tiver o load dela, eu escrever isso, o PHP não vai encontrar form validation e vai exibir um erro. Bom, configurei quais são as minhas regras. Agora eu vou utilizar uma condição aqui. Diz form validation run for igual a false. Vou explicar esse ponto. E se não for falso? Vamos lá. Esse método disFormValidation run, ele vai retornar ou verdadeiro ou falso, ou true ou false, ou false. Em que condições? Se eu entrei nesse método index sem enviar um formulário para ele, sem dar um submit, alguma forma enviando para ele, esse disFormValidation vai retornar falso.
Outra condição que ele vai dar falso: se eu enviar um formulário para index e esse formulário não atender às minhas regras, se por exemplo o usuário é obrigatório e eu não enviar o name usuário, ele vai dar false e vai ter mensagens de erro. Agora, se eu enviar um formulário para index e esse formulário passar pelas minhas regras, ele vai retornar verdadeiro. True é igual a false? Não. Então ele vai parar aqui embaixo. Então vamos supor que eu entrei nesse formulário sem enviar um formulário. Se eu entrei no método index sem enviar formulário, então ele vai executar todo esse trecho do meu código. Vou dar até um Ctrl X aqui e identar. Pronto. Então, o usuário entrou e não mandou formulário, ele vai exibir o meu formulário. Tá aí, ó. Entrei em login, ele exibe meu formulário de login. Agora, eu vou digitar um usuário e não vou digitar senha. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar falso. Falso é igual a falso nesse meu teste. Então ele vai exibir o formulário de novo. Eu cliquei em login, ele carregou. Percebam que no canto que ele carregou e ficou na mesma página. Só que aí entra um ponto. Eu quero que, se haver algum tipo de problema no formulário, ele exibir a mensagem. Como eu vou fazer isso? Vamos lá no header. No header, no começo aqui do conteúdo, eu vou fazer um teste na função validation errors. Se houver validation errors, eu vou end if, perfeito. Eu vou só exibir com PHP em primeiro lugar, mas depois eu vou usar uma classe no Bootstrap com algumas divs para mostrar uma div em vermelho, as letras em vermelho mais escuro para ficar mais interessante. Então echo nos validation errors. Então se houver, vai exibir. Toda vez que eu entrar por aqui, em algum lugar, ele vai ver se vai ter erros e vai exibir se houver. Então exibido, escrevi o usuário e não escrevi senha. Login. Olha lá. O campo senha de senha field is required. Ele é obrigatório. Essa palavra senha ele escreveu porque lá no meu login eu disse que o label dele é senha. Se eu escrever a senha e não escrever o usuário, ó, the usuário field is required. Então vou escrever um usuário, mas não vou pôr 6 caracteres. 3, não vou pôr 3 na verdade. Ó, the usuário field tem que ter no mínimo 3 caracteres de tamanho. Mais ou menos isso que ele falou. Ah, mas tá em inglês. Tá em inglês. Poxa, mas minha aplicação é toda em português. Então vá atrás do arquivo que traduza o código glitter. Isso é muito simples. Então, depois de construir toda essa lógica de formulários, eu vou fazer isso até finalizar essa videoaula. Bom, mais uma hora de videoaula. Vamos fazer o seguinte. Vamos só validar esses dois campos e enviá-los e tê-los à disposição para print, para ver realmente eles. Na próxima videoaula eu começo validando no banco de dados e criando a tabela de usuários no banco de dados, validando eles e criando a session. Então vamos lá. Se ele passou por todas essas regras, eu vou criar uma variável que eu chamo ela de dados. Sempre trabalhei com essa variável também. Construa o padrão que você quiser. Os dados que o usuário me enviou, que vai ser usuário. Se ele está me mandando através de um formulário, eu pego dessa forma. Diz input, post. E o nome do campo, usuário. E outro campo que ele vai me mandar, que é a senha.
e vamos printá-los. Print R dados. Vamos dar um print só para ver realmente as coisas. Então, entrei em login, me informou o formulário de login. O usuário vai se chamar Samuel e a senha 123456. Vamos fazer login. Tá aí. Eu criei um array chamado dados e dei um print nele. Então ele printou um array que tem o índice usuário, que é Samuel, e a senha 123456. É claro que eu não vou utilizar isso para simplesmente dar um print. Eu vou usar isso para fazer uma validação no banco de dados. Então, por enquanto, vamos parar por aqui. A videoaula tem mais de 1 hora já. Tá bem cansativo, bem maçante para quem já estiver assistindo. Então, temos um formulário, já enviamos esse formulário para um método, já validamos esse formulário, então já está bem interessante até o momento. Até mais, pessoal.